Sejam todos bem-vindos à comunidade Casa do Vale, aos visitantes. Vou lembrar mais uma vez, lá atrás tem água. Se você precisar de água, levanta a mão que os diáconos trazem para você. O banheiro feminino fica a este lado, o masculino a este lado, amém? Ali atrás tem os banheiros, tá bom? Amém? Crianças, por favor, venham até a frente aqui. Pode vir aqui para frente para nós orarmos por vocês. Vem, pode vir, Manu, vem. Aleluia. Vou convidar você a estender as mãos para as crianças. Essa prática eu vi lá na comunidade, lá na Europa, lá, e eu achei muito interessante o que os pais e as pessoas que levam as crianças fazem lá. Antes deles entrarem para o culto Kids, a gente abençoa eles, para que eles aprendam, para que o espírito de conhecimento venha sobre eles, porque eles são herança do Senhor, que o Senhor nos concedeu. Eles são o presente da igreja e o futuro dela nessa terra. Então é de extrema importância que eles aprendam e entendam a palavra. Senhor, nós te agradecemos pelos pequeninos, ao qual, Senhor meu Deus, é herança do Senhor nas nossas vidas. Nós entendemos que eles não são propriedade nossa, mas são tuas. Mas o Senhor nos confiou o cuidado de criar e educar eles. Então nós queremos, como ministros, como pais e amigos que aqui estamos, ministrar, liberar eles no mundo espiritual com uma unção de conhecimento, de entendimento. Que teu Espírito vai conduzir, Senhor, eles no entendimento, na revelação da palavra do reino, pois eles são o presente da igreja e o futuro dela nesta terra. Que a palavra do reino entre nos seus corações, na sua mente, Pai, e transforme eles e aqueles que se achegarem a eles, e aqueles que vão estar ministrando sobre eles, sejam revestidos. Espírito Santo, dá visão, direção, que em nome de Jesus eles possam ser dinâmicos e práticos para o entendimento das crianças, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Deus abençoe, vejo vocês daqui a pouco, amém? Amém? Glória a Deus. As mulheres, quem é que estava aqui no culto de mulheres ontem? Levanta a mão aí. Tá bom. Eu quero compartilhar uma palavra que ontem, quando estava conversando com o Adriano, que ministrou a palavra aqui no culto de mulheres, o Espírito estava ministrando algumas coisas dentro da mesma palavra no meu coração, e nós vamos seguir no mesmo embalo. Lucas capítulo 15. O Senhor me mostrou algumas coisas e eu preciso trazer para a igreja. Amém? Talvez você já tenha ouvido alguma coisa parecida, ou não. Nós vamos ler alguns versículos, nós vamos lendo, parando e falando, lendo, parando e falando, amém? Não vou pegar um versículo e ficar só nele, nós vamos caminhar em Lucas capítulo 15, do versículo 11 em diante. Uma palavra muito conhecida, só que tem algumas coisas dentro dela que nós precisamos entender de suma importância. Você como filho de Deus, quem é filho de Deus aqui? Você entender a sua posição, e você precisa entender a sua posição. Eu coloquei, me brotou um título, não boto muito título em mensagem, mas nessa brotou, e eu preciso dizer para você, como que você está vivendo, como príncipe ou como mendigo? Como príncipe ou como mendigo? Guarda isso no teu coração. Guarda essa pequena frase, uma pergunta: como príncipe ou como mendigo? Vamos à palavra? Lucas capítulo 15, verso 11. Olha bem, começa dizendo assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Vamos lá. O pai repartiu o bem entre os 2. O mais moço, imaturo. Primeira coisa que eu vejo aqui é um sinal de imaturidade.
O pai não tinha falecido, mas ele queria metade que pertencia a ele. A gente vê no mais moço que é um sinal de imaturidade. Porque os jovens são acelerados, são imaturos, não é assim? Eles querem decidir tudo para ontem. Pai, me dá a minha parte aqui, porque eu quero. E o pai deu. Mas olha bem, olha o que está dizendo no versículo. O pai repartiu entre os dois. A herança foi dividida entre os dois. Vai pegando, porque se você prestar bem atenção, você vai entender isso no final. Começa o mais novo com imaturidade, querendo ser independente do pai. Porque ser independente do pai é um sinal de imaturidade. Porque não é puridade. Imaturidade não se fala de idade, se fala de comportamento. Porque tem crente com cascudo, como a gente diz, que parece até uma tartaruga, casco grosso, que são mais imaturos do que estão chegando hoje. É a verdade. Então idade não é sinal de maturidade. E a tendência, a gente sempre atribuía a imaturidade a jovens, porque eles são imaturos, eles são acelerados, eles querem decidir, tudo tem que ser do jeito deles, assim como esse filho vai pedir a parte dele da herança, e o pai reparte entre os dois, porque ele tinha o quê? 2 filhos, ele repartiu a herança entre os dois. Vamos pegando, me ajuda a pegar, entre os foi repartido entre os dois. Então cada um tinha partes iguais da herança, certo? Por exemplo, uma partilha de herança com o pai vivo sempre funciona assim: 50% fica com o pai, os outros 50% é rachado entre os 2 filhos, então 25% para cada um. A metade dos bens do pai ficou na mão dos filhos, 25% para cada um dos filhos. Pegou? Agora continua dizendo, a imaturidade faz pegar as bênçãos e desperdiçar. O imaturo pega as bênçãos e vai desperdiçar. Você já não viu? Eu conheço cristão, aquele que Deus mudou a história dele, abençoou a vida dele, e ele vai embora de novo. Imaturo. Porque é tão simples, um lugar da bênção é um lugar para se permanecer. E por questões, às vezes, de não entender, de ser imaturo, de ser acelerado, as pessoas querem viver a vida. Eu tenho que viver essa vida, os imaturos vão embora. E Deus está querendo gerar filhos maduros. Nós estamos aqui num processo de amadurecimento. Eu e você estamos aqui convertendo. Pastor, não é convertido. Eu estou num processo de conversão. Todos os dias da minha vida eu preciso me converter, eu preciso amadurecer. Todos os dias, enquanto eu viver nessa terra, eu vou estar aprendendo com o Espírito Santo, com a palavra. Todos os dias eu vou estar me convertendo e aprendendo com o Senhor. Não existe um crente pronto. Então nós precisamos entender isso, precisamos ter essa consciência que nós temos em um processo de amadurecimento. Mas às vezes, pelo nível já de conhecimento que temos, deveríamos de ser o quê? Maduros, e ainda somos o quê? Meninos, imaturos, agimos assim. A imaturidade vai fazer com que a gente desperdice aquilo que Deus nos colocou. A imaturidade vai fazer com que a gente desperdice aquilo que Deus já nos deu. Vai pegando aí. A imaturidade faz a gente desperdiçar aquilo que Deus já colocou sobre a nossa vida. Vamos lá. Vamos ler mais um pouco? Logo depois que ele bota a mão na herança, versículo 13 vai dizer assim: poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Ele pegou os seus bens e fugiu da vista dos pais. Não é bem aqueles que quando Deus muda a história deles e fogem? Eu conheço pessoas que Deus perdoou dívida, que Deus deu casa, Deus constituiu carro, e a pessoa foi embora.
A pessoa largou porque tinha tudo que ela queria no momento. Mas só que quando você sai da presença, você acaba o quê? Desperdiçando. Que quando você sai, quando você deixa a casa, você desperdiça aquilo. Ah, mas eu ainda tenho, alguns podem dizer, eu ainda tenho, estou bem. Não, mas para aí, você pode ter o material, mas a essência já foi. E aqui, esse jovem, ele vai desperdiçar, ele foge das vistas dos pais para desperdiçar, e vive uma vida dissoluta, de qualquer jeito. De qualquer jeito, ele vai viver uma vida de qualquer jeito. A imaturidade nos leva a viver uma vida irresponsável, sem responsabilidade. Sabe, as pessoas que não querem responsabilidade, não querem compromisso com nada, é imaturidade, porque o filho que entende quem é o pai, quer se responsabilizar pelas coisas do pai. E o que mais temos nesses dias, as pessoas querem movimento nas igrejas. Elas não querem o compromisso, elas não querem a responsabilidade. Se o pastor falar alguma coisa, elas picam a mula, porque o outro vai dizer, vem que os teus problemas acabaram. Eu vou dizer, os teus problemas apenas começaram sobre a terra. Cristo vai te dar força para você vencer todos eles. Mas a proposta do evangelho não é uma proposta de facilidade, mas sim de luta constante, de guerra constante, de desafios e batalhas constantes. É para homem, para mulher que não é covarde, é para macho. Aleluia. É para pessoas que realmente querem. Então, Jesus vai dizer, desde os dias de João Batista até agora, o reino é tomado por força, e que se esforçam, se apoderam dele. Ou seja, o que é se apoderar do reino? Do governo. Você vai ter que se esforçar para se ajustar àquilo que Deus quer. Os imaturos vão fugir. Vão pegar, tô legal, tô rico, tô cheio da bênção. Mas vai acabar desperdiçando o que Deus deu. Vai acabar desperdiçando, para nós entendermos como que estamos vivendo, como príncipes ou como mendigos. Vamos lá. A imaturidade vai levar a gente a gastar tudo, ficar sem nada. O distanciamento do pai, sem o conselho do pai, a gente gasta tudo. Tipo, seu irmão, longe do pai, longe dos olhos do pai, melhorando, longe dos olhos do pai, a gente acaba botando tudo fora. Foi o que aconteceu nessa história, o que está acontecendo nessa história. Vamos andando? Agora, interessante, ele foi, desperdiçou todos os seus bens, vivendo uma vida irresponsável, de qualquer jeito, fazia tudo o que queria, da forma que queria, sem conselho, sem ninguém cuidando, sem ninguém aconselhando, não ouvindo ninguém, andando pelo impulso do seu coração, andando pelo impulso do seu coração. E nós vamos ler no livro de Jeremias 17, 5, parece não falar a memória. Enganoso o coração e perverso. Ele é o que? Enganoso e perverso. E este estava andando segundo os seus desejos, segundo o seu coração. Então o que? Ele desperdiça por imaturidade, por não submeter aquilo que Deus queria, ao seu pai queria. Mas estou dizendo para nós como cristãos, aquilo que Deus quer. Nós não submeter o que Deus quer é imaturidade. A gente acaba desperdiçando o que já temos, acabamos botando fora. Não, às vezes diz, o diabo me roubou. Às vezes o diabo não rouba, a gente bota fora. O diabo não tem poder para roubar nada de você, se você for fiel ao Senhor. O diabo não pode tocar em você sem a permissão de Deus, se você é cristão. Portanto, então, ele não pode te roubar nada, é você que entrega para ele. Está entendendo? É você que acaba entregando para ele por imaturidade. Então precisamos ser o que? Maduros. Diga para o seu irmão, nós vamos viver como maduros. Me ajuda a pregar. Nós vamos viver como maduros. Não sei se vocês vão deixar eu sair daqui hoje, mas eu vou falando. Vamos lá. Versículo 14. Depois de ter gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidade, porque depois que você gasta tudo, passa o quê? Necessidade. Alcança, as necessidades alcança.
acaba o que? Alcançou isso aqui. Ei, eu quero levar essa mensagem para um lado que você entenda a vontade de Deus, para que você não se sinta rejeitado, não se sinta ofendido, mas que você aprenda com o que eu estou falando. Amém? Ei, o pastor não está com o chicote aqui para bater em vocês, está aqui para ensinar. Oséias 4,6 diz que o povo se perdeu porque lhe faltou conhecimento. Porque falta conhecimento de nós entendermos o que estamos lendo, que às vezes passamos correndo em cima da palavra e não botamos atenção nos detalhes, e são eles que vão transformar a nossa vida. Detalhes da palavra, olhar de um outro ângulo. Às vezes a gente tem uma interpretação, o outro tem uma outra interpretação, que vai fazer com que mude a nossa mente. Então abre teu coração para entender o que Deus quer falar com você nesta noite. Então ele estava numa terra que estava passando o quê? Necessidades. Então ele foi e se achegou a um dos cidadãos daquelas terras, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Um cidadão daquela cidade, alguém que ele não conhecia. Um cidadão daquelas terras, alguém que ele não conhecia, o desconhecido. Pois sempre que deixamos a presença do Pai, sempre que deixamos o refúgio da casa do Pai, nós caímos nas mãos de desconhecidos, porque as necessidades nos obrigam a ficar debaixo de tutela de desconhecidos. Espiritualmente, você está me entendendo? A gente acaba caindo nas mãos de desconhecidos, caindo nas mãos daqueles que são o oposto do que a gente é em Deus. A gente acaba ficando escravizado por algo, por um desconhecido, porque aqui o filho estava o quê? Nas mãos de um desconhecido. Ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ou seja, ele vai cuidar dos porcos. Agora, nós precisamos entender, você já teve no chiqueiro de porco? Quem é que conhece? Eu sou da colônia, eu sei como é que funciona o chiqueiro de porco. Fede bastante, irmão. E a gente tem que entrar, que o porco ele come a lavagem, ele vira o coxo. Você tem que entrar dentro das fezes do porco, naquele fedorão, xixi, barro que ele fuça. Ó, porco faz barro, cocô, xixi, tudo junto. Vira a lavagem, tu tem que estar entrando para limpar o esterco, para trocar a palha. Você tem que andar literalmente atolado nas fezes do porco. Alguém que mora num palácio agora está escravo de alguém, trabalhando para alguém desconhecido, no lugar fedido, atolado na lama, por imaturidade. O filho, nós estamos falando do filho mais novo. Calma que daqui a pouco nós chegamos no outro. Mas vamos falar do mais novo primeiro. O que aconteceu aqui? Ele estava cuidando de porcos. Aí a gente diz, ele estava só no campo. A palavra está falando do campo. Mas você acha que os porcos ficavam toda noite, todo dia e noite no campo? Não, eles deveriam voltar para um mangueirão, para um chiqueiro. E as características do chiqueiro é fedor, lama, cocô e xixi de porco. Um cheiro insuportável. Um cheiro insuportável. E ele estava se submetendo isso por imaturidade, vivendo como mendigo, sendo filho de um rei, sendo filho de um senhor. Estava vivendo como mendigo por opção. Ninguém mandou. O pai de bom grado atendeu o filho. Mas a imaturidade levou ele a gastar e a viver nas mãos de quem não era para viver. Quanta gente hoje dentro do evangelho está vivendo nas mãos erradas? Dentro do evangelho, não estou falando do que está fora. O que está fora já está lascado. Mas o que está dentro, às vezes, filho, está vivendo ainda debaixo de tutela de maldição. Vamos lá, andando. Verso 16. E ele desejava, ele não comia, porque eu já vi gente dizendo assim, ele comia as bolotas do porco. Ele desejava comer o que era dado por os porcos. Mas olha o que diz o texto. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Nem a comida do porco eles queriam dar para ele. Aquilo que os porcos comiam, nem aquilo que ele dá para eles. Você está entendendo?
Olha a desgraça desse jovem sair de uma casa de governo para uma maldição, passar necessidade, distante do pai, sozinho, solidão. Ele estava em lugar de solidão, porque tu acha que tinha muita gente com ele? Não, ele estava apacentando porco, cuidando de porco, atolado, na lama, no xixi, naquelas coisas de porco, naquele fedor, cheio de moscas, cheio de coisas ruins ali, e ainda com o estômago roncando. Ele desejava comer, mas ninguém dava nada, ou seja, ele passava fome. Ele passava o quê? Fome. Porque sempre longe do Pai você vai ter fome. Pode não ser de comida, mas pode ser da presença dEle. Pode não ser de comida natural, física, mas pode ser da presença do Espírito, pode ser do carinho do Pai, do abraço do Pai, do amor do Pai. Você vai ter fome de alguma coisa. E sempre longe do Pai você vai estar passando uma necessidade, além de se colocar debaixo de uma tutoria de algo desconhecido, porque ele saiu e se colocou debaixo das mãos de um Senhor desconhecido, apacentando e cuidando dos porcos, porque eu vou te dizer, o desconhecido só tem para oferecer para você. Ei, chiqueiro, lugar de fedor, barro e de humilhação, e ainda de passar fome, ainda se estivesse se alimentando bem, enchendo a barriguinha. Não, ele estava passando fome. A palavra diz que ele desejava comer, porque ele estava com fome. Quem é que vai desejar comer comida de porco? Só a gente estando com muita fome. Então ele estava o quê? Passando fome por imaturidade. Está pegando, irmão? Verso 17. Mas aí na hora da fome, o que acontece? Muda. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Porque quem conhece a bondade do Pai vai saber que qualquer servo do Pai está numa posição melhor do que no chiqueiro. Qualquer um que conhece o Pai sabe que qualquer um, menor que seja, na presença do Pai, qualquer servo, não importa o que esteja fazendo, ele está melhor, numa posição muito melhor e com todas as necessidades supridas do que quem está no chiqueiro. Então ele caiu em si. Mas o que levou ele a cair em si? O chiqueiro dos porcos, a fome. Porque tem gente que só passando fome, só estando na lama para reconhecer que precisa do Pai. Tem gente que só reconhece o senhorio de Jesus se estiver na lama, só se estiver no chiqueiro, só se estiver passando fome, só se não tiver mais saída. E foi o caso dele, ele não tinha mais para onde ir. E ele se lembrou que os empregados do seu senhor, do seu pai, tinham mais do que ele estava tendo ali. Mesmo tendo botado tudo fora, ele se lembra. Agora, verso 18. Olha o que ele precisa fazer. Que sempre, quando você está numa situação difícil na sua vida, você reconhece que precisa de ajuda. Foi o que aconteceu nele. Ele reconheceu, no versículo 17, ele reconheceu que precisava de ajuda. Agora, ele teve o que? Coragem. Ele mesmo sabendo que tinha feito muitas coisas erradas, ele teve o que? Coragem. Nós precisamos ter o que? Coragem. Olha o que acontece no verso 18, ele vai dizer assim: eu me levantarei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Porque ele sabia que tinha quebrado o princípio de honrar pai e mãe. Ele conhecia princípios, ele sabia que tinha quebrado um princípio. Então, na hora que ele passa fome, na hora que ele está passando necessidade, ele tem coragem para reconhecer isso e se levanta. Olha o que ele fez: eu me levantarei. No momento de necessidade,
É o momento de você se levantar, é no momento de você orar, é no momento de você jejuar, é no momento de você ler a palavra, é no momento de você se colocar em oração. Enquanto não vir resposta, você não para de orar. Ora um dia, uma semana, 2, 3, 4, 5, 10, não interessa. É o momento de se levantar, porque ele estava em necessidade. Ele disse: eu me levantarei. Quem é que levantou ele? Ninguém. Esses dias eu estava conversando com alguém, me lembrei do irmão, estava no aniversário de 15 anos, e um jovem, falando, ele é cristão, até entende bastante da palavra, mas o triste é que ele estava falando a mim: porque os cristãos isso, aquilo, outro, deixa ele falar, tá tudo certo. É porque eu sou ovelha perdida, nenhum pastor foi na minha porta me buscar. Eu digo: cara, tu não é ovelha perdida, irmão. Tu é o filho pródigo. Ovelha perdida é quem recém chegou e não conhece a palavra. Ovelha perdida é quem está chegando, que por uma coisa ou outra está se perdendo. Quem conhece a palavra é filho pródigo. Você me mostra onde que o pai foi buscar o filho, se não foi ele que reconheceu e se levantou e foi ter com o pai. Ei, eu nunca vou na tua casa te buscar, irmão. Sabe por quê? Porque tu é filho pródigo. Volta! É assim. Hoje os pastores estão perdendo tempo com o filho pródigo e deixando a ovelha se perder. Os filhos pródigos estão tirando o lugar das ovelhas. Eles vão embora. Aí a gente está correndo atrás. Deixa ele se lascar um pouco. Ele reconhecer que precisa voltar. Você não vai convencer o pródigo, você não convence. Ele tem que cair em si. Você está entendendo? Porque ele caiu em si. O filho pródigo cai em si. A ovelha perdida você tem que buscar. Alguém que se perdeu do rebanho é aquele que está chegando, que não sabe para onde está indo ainda, que não sabe como funciona. Esse é a ovelha perdida. Mas quem? Os cascudos, tartarugos, dinossauro rex do evangelho, esse é filho pródigo, tem que deixar. Está entendendo? Ai, pastor, e agora? Não é que você não possa conversar com alguém que você conhece, convidar um amigo que está parado, aquela coisa. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente não pode desperdiçar tempo só correndo atrás de quem não quer. Filho pródigo tem que reconhecer. Amém? Vamos lá. Vai ficar melhor ainda daqui a pouco. Então ele decidiu se levantar. Quem é que decidiu? O filho. Não é o pai que decidiu se levantar e ir lá buscar ele, não. O filho decidiu se levantar da onde? Da situação que ele estava e começou a voltar para o pai. Eu não sei qual a situação que você se encontra, mas se você está numa situação, talvez nós temos que nos tornar alguma área para o Senhor. Eu preciso me tornar ainda mais. Eu reconheço que preciso me levantar ainda mais, que eu preciso me tornar ainda mais ao Senhor, que eu preciso mais de Deus na minha vida, que ainda não está bom, tem que melhorar muito. Eu quero conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, o que diz em Oséias 6,3, eu quero prosseguir em conhecer, ainda não está bom, preciso me levantar. A situação que eu estou vivendo, eu não estou conformado, eu quero mais de Deus. Romanos 12,2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, é agradável e perfeita a vontade do Pai. A vontade do Pai é boa, agradável e perfeita, mas a imaturidade faz a gente... A imaturidade não aceita processo, não aguenta processo. Aguenta, irmão. Agora, depois que ele gastou tudo, que ele passou por tudo isso, no verso 19 vai dizer assim: já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele reconhece: eu não sou digno. Ele se humilhou. Eu não sou digno, pai, eu não sou digno de ser chamado filho. Me trata como um dos teus empregados. Qualquer um deles é melhor, está na melhor situação que eu estou. Ele se humilha para seu pai. Ele vai no estado de humilhação, não foi assim: ô coroa, tem que me cuidar, sou teu filho. A minha filha tem 20 anos. Eu vou dizer: tu me botou no mundo, eu te botei no mundo para te vencer. Não vou ficar te abajulando, não dou mole. Minha filha tem 20 anos, me pede às vezes as coisas,
eu corto as asinhas dela, te vira, amadurece. Está entendendo? Porque às vezes a gente não deixa os filhos amadurecer, a gente quer trazer eles assim, ei, você pai, você tem que criar os filhos para vencer o mundo. Você não vai estar sempre com ele, tem horas que ele vai ter que lutar sozinho. Deixa eles amadurecer no processo. Vamos lá. Talvez esse filho não tinha processo. Esse filho não tinha processo, sabia? Porque a primeira coisa que ele pediu, o pai deu. O pai não permitia, podia ter dito assim, não, tu ainda está na minha casa, não vou te dar os bens, dia que tu casar, que tu sair, eu te dou. Mas deu para o solteiro, ele foi lá e botou tudo fora. Solteiro é sem aliança, sem compromisso. Porque quem tem aliança é casado. E quando tem aliança, tem que compromisso. Então, olhando do lado espiritual, quem não tem aliança, bota fora. Quem tem aliança não desperdiça. Entendeu? Então ele foi dizendo assim, foi bem pequenininho, eu não sou digno nem de ser chamado filho seu, pai. Eu pequei contra o céu, reconheci, pequei contra o céu, pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado filho, mas eu sei que qualquer um dos teus empregados está melhor do que eu. Tem comida para botar no estômago, eu estava desejando a bolota dos porcos, estava no chiqueiro, no meio daquela lama, daquelas coisas tudo. E aqui pelo menos eu tenho um cantinho diferente na mente dele lá. Aí no versículo 20 ele vai dizer assim, então se levantou-se e foi. O que aconteceu? Ele se levantou e foi. Ele estava lá cogitando com essa mente, eu vou me levantar e vou ir. Mas agora ele se levantou e foi. Ninguém empurrou, ninguém pegou ele pela mão, ele se levantou. Porque tem coisas que é pessoais, irmão. A gente pode passar na casa de irmão e levar, mas a decisão dele orar e dele buscar e permanecer é dele. Tem coisas pessoais. E ele decidiu, eu me levanto, então se levantou e se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o pai e se moveu de íntima compaixão. Quando você se levanta para ir em direção a Deus, quando você se levanta para ir em direção de volta para o Pai, o que acontece? Presta atenção. Quando ainda estava longe, só no se levantar Deus já te viu. Só no desejo que está dentro do teu coração de se levantar Deus já te viu. Não é quando tu chega perto, Ele já te viu ao longe. Você pode estar lá no pior buraco, mas Deus já te viu. Quando eu estava saindo das valetas, agarrado, as pessoas me tirando, que eu ia morrer afogado no barro, Deus me viu lá, o desejo de eu querer mudar. Quem está falando para vocês que ele tomava 3 litros de cachaça por dia, irmão, fumava um pacote de fumo por dia, Jesus me libertou. Vivia no barro, na valeta, exatamente no chiqueiro do porco, porque não reconhecia o Pai. Está num tempo de nós como igreja entendermos, o Pai já nos tirou de lá, Ele já me tirou. Eu quero gratidão no meu coração e aliança, compromisso eterno, porque o que eu fiz com Deus não foi por um dia, não é por meses, nem por semanas, é eterna. Minha aliança com Cristo é eterna. Faça chuva ou sol, Ele vai estar sempre me guardando, sempre comigo. E no momento de tristeza, de angústia, Ele vai me consolar. O Espírito Santo vai me consolar, vai me abraçar, vai me ajudar, vai me dar receita da palavra para vencer o que eu estou enfrentando, vai me renovar minhas forças, porque está escrito em Isaías 40:31 que aqueles que esperam no Senhor renovarão as forças. Então vou me apegar com a promessa da palavra e não vou desistir nem retroceder. Precisamos avançar. Aleluia. Além do Pai ver, quando Ele olha para a gente todo arrebentado, Ele se move de íntima compaixão, porque o Pai viu de longe. O Pai viu quando estava longe e moveu-se de íntima compaixão. Moveu-se, o Pai, Deus se move de íntima compaixão quando eu quero mudança, quando eu quero me tornar para Ele, quando eu quero voltar para Ele. Eu não conhecia o Evangelho, eu estava saindo da mão do Senhor do mundo.
Eu estava escravo de Satanás e não sabia. Eu achava que eu era o tal, que eu estava bem, porque eu governava a minha vida, eu fazia o que eu queria. Eu sou dono de mim, eu trabalho, eu sou o cara, deixa eu viver a vida. Eu não sabia que tinha um senhor maligno sobre a minha vida, que fazia eu andar no chiqueiro dos porcos e achar que estava bem ainda. Eu não entendia que Deus tinha um palácio. Quando eu falo um palácio, todos os recursos que eu preciso vêm de Deus, está nele. O que eu não tenho agora vai ser suprido mais adiante. O que está faltando hoje, amanhã Deus proverá. Então assim, eu não me apego mais. O que está faltando? Eu dou glória a Deus por tudo que já tenho, porque eu já tenho refúgio nele, eu tenho socorro nele, eu tenho o auxílio do Pai, que quando eu decidi que ia me levantar, que queria ele me olhou de longe, me viu e teve íntima compaixão. E o que ele fez? Ele correu e me abraçou, assim como ele está fazendo com quem deseja se levantar. Ele vai te abraçar, irmão, que ele não só te vê, mas ele te abraça. Ele te abraça. Abraçou e beijou. Beijo é sinal de amor. Ele te ama, irmão. Não seja imaturo fugir do Pai. Não desperdice o que Ele tem te dado, a oportunidade. Sabe aquele louvor que diz: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. É uma chance que Deus está nos dando agora. Daqui mais uns anos. Pô, daqui mais uns anos, irmão. Para que eu vou lá para pegar bolota, querer comer bolota de porco? Vou lá amassar barro, chiqueiro, para quê? Se eu decidido me levantar, o Senhor já me viu, vem correndo ao meu encontro, me abraça e me beija. Nós estamos falando somente do primeiro aqui. O filho se justificando. Verso 21. O filho disse: Pai, pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado filho, teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa e vestiu com ela, ponde-lhes um anel na mão e sandálias nos pés. Nós sabemos que no reino, vestimenta, roupa, fala de obras. Roupa está falando o quê? De obra. Trouxe roupas e vestiu. Pode fisicamente trazido túnicas, ter colocado sobre ele, mas vamos levar para o outro lado, porque Deus já tinha preparado para cada um de nós, quando nós tornar um novo tempo, novas obras nele. Porque Deus não vai fazer nada, Deus já fez tudo, está escrito. Salmos 139, verso 16, porque todos os meus dias estão escritos no teu livro, quando nenhum deles existia, fomos predestinados em Deus. Você acha que é por acaso tudo isso? Ei, está tudo escrito. Nada é por acaso, está escrito. Então, o pai, porém, disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, ou seja, um novo tempo, um propósito diferente na tua vida agora, uma ocupação. Porque o propósito é o que? Ocupação, serviço, servir, roupa, obra. Roupagem, obra. Então, o que é obra? Ocupação, serviço. Está me entendendo? O pai já tinha o que? Serviço preparado para ele. E colocou o que? Um anel no dedo. O que é anel? Os casados sabem o que eu estou falando. Anel no dedo é o que? Comprometimento, fidelidade, relacionamento. Ei, nós precisamos entender que quando você volta, o Pai já tem preparado roupagem nova e anel no dedo, responsabilidade, apontando para algo eterno, o casamento da noiva com o noivo, da igreja com Cristo. Aí quando o filho volta, o que acontece? Roupa, anel no dedo e sandália nos pés. Sandália nos pés. Se nós lermos Efésios 6, você vai ver que a sandália está falando da preparação do Evangelho. Preparação. Ei, o Pai tem algo preparado para você.
debaixo de uma aliança, é a preparação do Evangelho da paz. E sobre ele você vai viver nessa terra e vai triunfar sobre essa terra como rei, como príncipe, não mais como mendigo. Como príncipe, não mais como mendigo. Porque se o Senhor do mundo botar as mãos em você, você vai desejar comer bolota de porco, vai estar com o pé dentro do chiqueiro, no lugar fedido, sendo que o Pai tem o quê? Roupas novas, aliança e sandália. Os teus pés não vão pisar mais em falso. Os teus pés não vão mais pisar em falso. Verso 23. E quando a gente aceita o desafio, traze-me o bezerro gordo e matai-o, e comamos e alegramos, porque sempre quando o filho está de volta, o pai se alegra, faz uma festa. Ei, cada um de nós, mas eu não era cristão, eu estou me tornando para o Senhor. Há uma festa no céu por isso. Há uma festa diante dos anjos do Senhor, há uma festa no Espírito, há uma festa no mundo espiritual, porque alguém está se levantando e tornando para o Senhor. Ei, se levantar e tornar não é só para quem parou, que está voltando à nativa, mas é para alguém que decidiu sair de lá, debaixo da tutela daquele que governa o mundo, o maligno, e voltar para baixo da tutela do verdadeiro Pai, ao qual já tem preparado roupagem nova, tem preparado sandálias, tem preparado anel no dedo, aliança, responsabilidade, comprometimento. É com essas coisas que nós vamos viver sobre essa terra e sermos bem-sucedidos em Deus. Vamos lá, andando. Olha como o Pai vê. Olha a visão do Pai no versículo 24. Olha como o Pai vê alguém que se torna. E nós temos que passar a olhar dessa mesma visão. E peça para Deus gerar a visão dele em você. Peça para Deus gerar os mesmos sentimentos que há em Cristo em você. Paramos de olhar e sentir como os seres humanos orgulhosos sem Cristo, sem afeto, sem amor, só procurando por si próprio, interessado só no seu bel prazer, nas suas próprias vontades. Imaturidade. É a pessoa que pensa só em si. É uma característica do primeiro filho, do mais moço. Verso 24. Pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. Distante do Pai, estávamos mortos, estávamos perdidos, estamos achados. Você não está oculto aos olhos do Senhor. Nós não estamos ocultos aos olhos do Senhor. O Pai te ama. Ele está de encontro à sua vida, às necessidades que você tem. Além das tuas necessidades, não é só matar a fome, é roupa nova, é sandália nos pés e anel no dedo. Diga para o seu irmão, é roupa nova, sandália nos pés e anel no dedo. É o melhor. Era um senhor, tinha posses. Você acha que Deus é pobre? Você acha que Deus quer que você viva na miséria? Tem gente que acha que o Evangelho, a pessoa tem que ser miserável. Está totalmente equivocado. Não leu a Bíblia, não conhece. Porque você vai ver que as mulheres serviam Jesus com seus bens ricos. Os reis, não eram 3 reis magos, quando vieram trazer presentes para Jesus lá na manjedoura, você acha que eles deram graminhas de ouro? Eles deram peso de ouro, de mirra e de incenso. Porque era uma comitiva de reis, não era só 3 reis magos, como a gente aprendeu, não. Era uma comitiva de reis. Então ele recebeu em abundância para que o seu ministério, a sua criação fosse bem sucedida. Jesus era pobre, ele era humilde, simples. Simples. Estão totalmente equivocados, que estão dizendo que o Evangelho tem que ser miserável. Não. Vamos lá. Verso 25. O mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe: que era aquilo?
ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Ou seja, o servo deu notícia: teu irmão, aquele que tinha ido embora, pegou os bens e largou, ele voltou, e teu pai recebeu, matou o bezerro gordo, está fazendo uma festa. Já deu uma cutucada. Agora você vai ver o que eu falei para você no começo. Maturidade não fala de idade. O mais novo, por ser mais novo, a gente tem, os jovens são imaturos e vão e fazem, né? São imaturos, vão e fazem. Não mede consequências do que estão fazendo, os jovens. Os jovens, eles vão e fazem porque são imaturos, porque não calculam as consequências dos atos que estão tendo. Mas agora, nós vimos o filho mais velho. Nós vamos ver o que? O filho mais velho. Nós falamos do filho mais novo, que é jovem, inconsequente, sem responsabilidade, sem calcular o impacto de suas decisões, sem pensar no pai, sem pensar na família, sem pensar em nada, vai e sai fazendo, gasta tudo, passa a necessidade e torna para o pai. Beleza. Mas agora nós vamos ver um tipo de pessoa que existe dentro. Um tipo de pessoa que está dentro do evangelho. O filho mais velho está dentro. Olha para o seu irmão e diz assim: o filho mais velho está dentro. O filho mais velho não saiu, está dentro. Mas olha, sabe assim, eu admiro o mais novo, cara. Sabe por quê? Ele é imaturo, ele é jovem, ele vai, erra, tem a coragem de sair, errar, quebrar a cara, mas tem coragem de voltar. Ele vai, erra, faz tudo errado, mas ele tem a coragem de se arrepender e voltar, de reconhecer que está errado e voltar. O mais novo. Agora nós temos o mais velho aqui, que não quis nem chegar na festa. Ele chama o criado e pergunta o que está acontecendo. Verso 28. Mas ele se indignou. O pródigo está dentro. O perdido era o mais novo. Mas o pródigo está dentro. O pior está dentro, não foi o que gastou. O pior está dentro. Porque ele não teve a alegria porque o seu irmão voltou. Sabe, tem gente que não se alegra quando alguém se perde e volta. Vai, já vem esse louco aí, vem essa louca aí de novo aí, agora o que ele vai aprontar? Sabe aquela classe de cristão que fica jogando os outros dentro? É o filho mais velho. O cair do homem, o levantar de Deus. Não julgue ninguém, porque senão você se coloca na posição desse mais velho. Sabe, ele não se alegrou, ele não quis nem chegar na festa, ele não quis se alegrar. Olha o nível de inveja do filho mais velho e de ressentimento dele com o seu irmão mais novo. Olha o que ele vai dizer, vamos lá, vamos ler, senão eu não consigo terminar. Verso 28, mas ele se indignou e não queria entrar. Então o pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às suas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegar-me com os meus amigos. Está tudo errado aqui. Ele serviu o pai. Ele servia, ele está dizendo, deixando claro, mas ele se indignou, não queria entrar. Então, saindo, o pai insistiu com ele, e ele, porém, respondeu. Ele não quis nem entrar, porque o irmão que estava morto estava voltando, que estava perdido foi achado. Ele não queria entrar no ambiente que estava o seu irmão, que tinha errado, que tinha falado, mas estava de volta. Ele não queria se chegar naquele ambiente. E aí ele vai dizer, ele, porém, respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos. Começou a cobrar o pai. Sirvo-te há tantos anos. Sabe, Deus, tu é obrigado a fazer por mim, porque isso, eu sou o cara, eu sou fiel, eu sou certinho, não roubo, não mato, eu devolvo dízimo, Senhor, eu sou. Agora tu está abençoando aquele que está chegando. Ser fiel não é a tua essência, irmão. Você não está fazendo nada demais, não.
Você acha que ser fiel, você está fazendo alguma coisa demais, você só está sendo filho. Você servir o pai, você acha que está fazendo alguma coisa demais para cobrar o pai, você só está sendo filho. Você está entendendo? E as pessoas, ai Deus, porque eu sou isso, porque eu sou isso. Aí eu ofertei, Deus, eu quero tanto de volta. Pare de cobrar, sirva. O mais velho é ressentido, julgador e cobrador. Começa a cobrar do pai. Está dentro? Tem dentro. Não tem nenhum hoje aqui. Não tem nenhum aqui, irmão. Mas tem esse tipo que cobra. Eu sou certinho, eu faço tudo. Sabe aquelas pessoas que assim vão murmurando, começam a fazer assim, mas eu faço tudo certo. Porque lá chega agora e Deus faz tudo por ele. Mas o coração dele, cara, ele reconheceu que estava errado, ele reconheceu que precisava do pai, ele voltou e se humilhou ao pai. Mas aquele que está dentro, eu sou certinho, eu sou tal, soberbo, orgulhoso. Pai, tu não me deste nem um cabrito. Mentira. O pai tinha dividido com os dois a herança. Como que não deu nada? Deu meio a meio. Essa metade é tua, essa metade é tua. Ele não aprendeu a usar o que tinha. O problema do evangelho é você não aprender a desfrutar do que Deus te proporciona e fica julgando os outros que desfrutam. Filho pródigo é o que está dentro. É o problema, que não sabe desfrutar dos benefícios do pai. Cobra, julga e não desfruta. Porque ele tinha ganhado o mesmo que o outro. E ele vai dizer para o pai, pai, tu não me deu nada para comer com meus amigos, mas eu tinha dado a metade. Tinha dado a metade. Foi dividido meio a meio. Você lembra do versículo que eu li? O pai dividiu entre os dois, meio a meio. E ele dizendo para o pai, pai, tu não me deu nada, tu não me fez nada, mas o pai tinha dado. E o problema do pródigo de dentro, que não reconhece nada que o pai faz. O pródigo de dentro não reconhece nada do que o pai faz ou já fez, porque o pai tinha dado a metade dos bens, assim como deu para um, deu para o outro. Mas um foi lá, gastou, desfrutou do jeito errado, mas foi e fez. Esse um está com as coisas e não desfruta. Ei, desfrute a bênção do Senhor sobre a tua vida, viu? Desfrute aquilo que Deus tem colocado sobre você, para que você não diga depois, Deus não fez por mim, fez para o outro. Ei, é um direito seu. Se Deus te entregou, use o que Deus te deu. Ei, viva o benefício do evangelho. Ei, Jesus conquistou naquela cruz o quê? Saúde física e espiritual, nos deu vida, nos resgatou da morte para a vida. Então viva como um salvo, não como um condenado. Vamos lá. Agora, ele disse, te sirva tantos anos, sem nunca desobedecer às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Deus já tinha dado a metade dele. Só que eu vejo aqui um avarento também, que não quer usar o que tem para juntar mais. Um avarento, sabe? Um avarento, um filho avarento dentro da casa. Agora o verso 30, você vai ver a capacidade e o ciúme desse cara. Vindo porém este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, tu mandaste matar para ele o bezerro gordo. Ciúme. O mais velho com ciúme do mais novo. Aquele que aparentemente está fazendo tudo certinho, está caindo. Tinha ciúme. Queria cobrar a posição do pai, queria cobrar mais do pai, o pai já tinha dado, só que ele não aprendeu a desfrutar. Porque tem crentes que não desfrutam e criticam quem está vivendo. Eu vou dizer uma coisa para você: prosperidade é dom de Deus. Prosperar financeiramente também é dom de Deus. Tá? É dado aos filhos o direito de prosperar. E qual é o segredo para a prosperidade? Fidelidade e semeadura.
Dízimo não te prospera, só te protege. O que te prospera é a semente que você planta, é ofertas. Você está me entendendo? As pessoas não desfrutam hoje porque não aprenderam a semear, porque não aprenderam a ser. Aí, Deus não me dá nada, mas você nem devolve o que é dele. Nem devolve. É Velho Testamento. Que Velho Testamento, irmão? Então rasga a Bíblia. Se a Bíblia não serve como palavra de Deus para você, você quer me tirar uma página dela, dizendo que é do Velho Testamento, da Velha Aliança, que não está aqui. Ei, irmão, não viva mais nada dela, então. Viva a palavra, irmão. Ei, o filho mais velho não reconhecia, tinha ciúme do outro que estava desfrutando. Desfrutou da maneira errada. Mas na verdade, quem tinha vontade de viver aquilo era o mais velho. Mas por querer manter uma aparência de certinho, porque às vezes tem desviado dentro, irmão. Esse aqui estava desviado dentro. Fazia com a aparência de tudo certinho, mas o seu coração estava desviado. Ele não queria, ele disse, esse teu filho nem reconheceu mais como irmão. Sabe, as pessoas nem reconhecem mais como irmão. Ei, olha para cada um que está do seu lado, esse é teu irmão que Deus colocou. Está aqui pela primeira vez, esse é teu irmão. Ele pode até não servir o resto dos dias na mesma congregação, no mesmo lugar, mas se é salvo como você, vai estar na eternidade contigo, é teu irmão. Olhe para ele com um olhar de amor, de misericórdia, de compaixão, não importa o erro que ele tenha feito. Ei, o irmão mais velho estava querendo sentença, julgar o mais novo. Na verdade, o mais velho era mais imaturo do que o mais novo. O mais velho era mais imaturo do que o novo que gastou tudo. Porque o novo gastou tudo e teve coragem de voltar, se humilhar para o pai. Mas o mais velho estava dentro, era para se alegrar e abraçar o filho mais novo, o seu irmão. Ele vai dizer, este teu filho. Então ele tirou ele da classificação de irmão. Ele desclassificou aquele porque tinha errado, que não era mais irmão. Ei, é aquele que errou ainda é seu irmão, irmão. Ei, se alguém caiu, ajude a levantar. Não fique julgando e sentenciando. Não confunda, eu tenho dito para você que você não precisa correr atrás do pródigo, que ele aprenda a voltar. Sim, amém? Não confunda. Então não vou buscar mais ninguém. Tem pessoas que tem que ser, né? Mas às vezes a gente perde tempo atrás de quem não é e deixando quem é para trás. Aqui nós vimos que o filho pródigo, ele sabia o caminho, ele voltou. Ei, isso está falando de conhecimento. De alguém que já tem conhecimento, sabe onde é o endereço da coisa, volta, tá? Agora, e o pior, aquele que está sempre dentro, aparentemente fazendo tudo certo, você vai ver que não era tão certo. Era invejoso, estava cobrando do pai, mentindo contra o pai, dizendo, pai, mas tu não me deu nada. Cara, se nós lemos lá, quando começou, se tinha dividido em partes iguais. Mas ele não reconhecia que o pai já tinha feito. O filho pródigo mais velho não reconhece que o pai já fez. Você já ganhou salvação. Você já não vai mais para o inferno, irmão. As trevas não têm mais domínio sobre você. E sabe o que precisa? Você se levantar em oração. Porque às vezes a gente quer que Deus faça tudo e a gente não quer nem se levantar em nada. Ei, precisa você orar, você precisa ler, você precisa fazer tudo que um cristão faz, irmão. Você é filho. Deus que sabe o que eu estou passando, mas conta para Ele. Ele pode saber, mas conta para Ele, começa a orar, começa a colocar, começa a jejuar por certas coisas na sua vida. O jejum vai trazer a bênção. Não, o jejum vai te preparar para a bênção. Você pode jejuar para uma causa, mas você vai estar sendo preparado no momento de jejum para aquela causa, se chegar até você. Ei, porque as barreiras espirituais caiam e você receba aquilo. Então viva a palavra. Ei, deixe de julgar os outros. Este um estava dizendo, este teu filho. Então quer dizer assim, olha bem, ele estava se excluindo. Olha o nível de imaturidade por causa do ciúme e inveja. Era só um bezerro, cara. Ele tinha 25% das posses do pai e ele se queixando por um bezerro cevado. Olha o nível de imaturidade desse homem. Às vezes a gente está chorando por tão pouco e não olhou para o muito que Deus já deu. Imaturidade. Então aprenda com a palavra. Está nos chamando de imaturo? Não, irmão, estou ensinando a você, para que você aprenda com essa história, a você olhar
essa história de uma forma diferente. Porque às vezes a gente olha para ela, o filho pródigo voltou, o filho pródigo estava dentro, o outro era alguém desmiolado, como diz os jovens. Era alguém imaturo, era alguém que não tinha experiência da vida, achou que podia fazer tudo, viu que não dava, voltou. Bem aceito pelo pai. Agora, o que achava que estava tudo certinho estava errado, porque ele não queria nem aceitar mais o seu irmão de volta, não tinha alegria porque o seu irmão se salvou, não tinha alegria porque o seu irmão está junto. Se alegra por cada pessoa que entrar por aquela porta, que é um irmão seu, não importa se chegue cambalhando, se chegue bêbado ou não importa, porque foi assim que eu cheguei, e me receberam bem, por isso eu estou aqui. Jesus me resgatou, pessoas me recepcionaram, então recepcione cada irmão e irmã que chegar naquela porta com abraços, com beijos, com carinho, porque é assim que Jesus te recebe. Não importa o quanto que você tenha pecado, ou quanto que você tenha feito de errado, Ele te perdoa. Ele não te chamou para te sentenciar e para te julgar, Ele te chamou para te acolher, porque o Pai olhou de longe e correu, abraçou e beijou. É assim que nós temos que receber quem chega. Entendeu, irmão? Mateus, por favor. Então, olhe para os filhos pródigos. Não é o filho pródigo, os filhos. Porque eram os dois, um imaturo, jovem, impulsivo, abandonou. Mas voltou. O outro, que era para ser referência de maduro, estava pior que o mais novo, se queixando por um bezerro, e ele tinha 25% das posses do pai. Não queria que o irmão tornasse, porque está dizendo assim, esse teu filho, este teu filho. Ele já não conseguia olhar para o rapaz como irmão. Não importa o que fazem para você, irmão, o que fizeram para você, olhe para as pessoas como irmãos. Não desclassifique nenhum. Me traiu, me roubou, me mentiu, falou mal de mim, fez, aconteceu, sujou meu nome. Ele ainda é teu irmão. Você vai ter na eternidade com ele. Ou você passa o pano agora e limpa a coisa, ou você vai ter que acertar no reino. Como é que você prefere? Num breve tempo acertar, ou depois passar 1000 anos roendo para acertar? Como é que você quer? Pega o conselho do céu, se apegue na palavra e comece a transformar o teu interior. Eu tenho uma vontade de julgar, eu não aceito esses crentes que voltam. Ei, irmão, ame eles. A gente não sabe a dor de cada um, a gente não sabe o que cada um passou, a gente não sabe quanta influência esse filho, a gente não sabe. A história não está contando quantos amiguinhos não estavam influenciando ele para ele deitar o cabelo. Quantas pessoas não estavam falando no ouvido dele? Vai, pega outras coisas e vai embora, vai viver a vida, vai, aproveita. Quanto conselho ele não recebeu? E às vezes, não que isso aconteça da parte de Deus, mas os humanos, quantas vezes falta a presença do pai para instruir um filho? Olha bem, eu pego um pouquinho só para o lado do pai aqui. Pai era carinhoso, recebeu tudo de volta, mas pensa, será que não faltou um pouco de conselho? A gente não sabe, a história não está contando, não estou querendo desconstruir nada do que eu preguei. Mas olha bem, hoje em dia nós temos que aconselhar nossos filhos bem, que se você não aconselhar bem, o lado de fora vai aconselhar mal, e ele vai tomar decisões baseadas naquilo que estão aconselhando ele. Pai, tem que ter tempo de relacionamento com filhos. Por isso você está aqui, para ter um relacionamento com o pai. Esse tempo de relacionamento teu com o pai vai criar laços, intimidade, comunhão, conhecimento. Você passa a conhecer o seu pai melhor e as vontades do seu pai melhor. Você está entendendo? Eu falei aqui do pai humano que falha, tá? Porque o pai eterno não. O pai eterno não falha. Vou ficar de pé essa noite.